De estrela milionária e indicada ao Oscar, a artista enganada e falida, Dorothy Dandridge foi uma mulher ousada e talentosa que precisou lidar com vários demônios pessoais, além do racismo e da misoginia, antes de ter um final precoce, até hoje cercado de mistérios. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Como que predestinada, Dorothy Jean Dandridge nasceu em 9 de novembro de 1922, numa família de artistas, mas não artistas quaisquer. Seu avô foi um famoso menestrel que liderava desfiles, e sua mãe era Ruby Dandridge, artista bem conceituada no cenário, que inclusive fazia várias pontas por Hollywood, mas era famosa nas rádios por sua voz aguda e estridente. O problema é que Dorothy não nasceu num bom momento. Seus pais se separavam enquanto ela ainda estava na barriga da mãe, e a mãe fugiu, grávida de tudo, criando Dorothy, sua irmã mais velha, longe da família do pai. Logo em seguida, a mãe, Ruby, começou um relacionamento com outra mulher, chamada Geneva Williams, mas se ter duas mães parecia uma coisa boa, Dorothy e a irmã descobriram que não. Geneva era extremamente abusiva, e quando ela e Ruby decidiram montar um showzinho com Dorothy e a irmã, as meninas se viram exploradas e disciplinadas de forma nada pedagógica. Quando a crise econômica de 29 aconteceu, as coisas pioraram, pois agora elas precisavam se apresentar para sobreviver. Assim, Dorothy cresceu sem estudar, e junto com a irmã, elas se apresentavam pelo país todo como as Crianças Maravilhas, e por um tempo até foram um trio com a futura cantora Etta Jones. Mas esses shows lhes deram certa fama, e as jovens chegaram até fazer turnês pela Europa, antes da Segunda Guerra começar em 39, e todas voltarem para os Estados Unidos. A essa altura, uma Dorothy Dandridge adolescente já tinha feito algumas pontas nas telonas, a primeira ainda aos 13 anos, num curta da série de comédia Our Gang de 1935, e outras com seu trio musical. E essas pontas fizeram Dorothy perceber que ela gostaria de seguir nesse ramo, e sozinha, e graças aos seus contatos, ela conseguiu seu primeiro papel creditado em For Should Die, de 1940, um filme infelizmente perdido, de suspense, que misturava crimes e sobrenatural, com um elenco só de pessoas negras. Esse filme fazia parte de uma série voltada apenas para o público negro estadunidense, mas logo em seguida, uma Dorothy de 19 anos conseguiu novas aparições em O Carnaval da Vida com John Wayne e Quando Morre o Dia com Tina Turner, e tudo aquilo levou a artista a um número especial ao lado dos irmãos Nicholas, no musical de sucesso Quero Casar-me Contigo, no mesmo ano de 1941. The coal is got to keep it rolling. Whoa, Chattanooga, there you are, Chattanooga, choo-choo. Dorothy inclusive se casou com um desses irmãos e teve sua única filha com ele, mas Harold Nicholas se revelou tão bom marido quanto era um péssimo dançarino. Harold era ciumento, mulherengo e desleixado, e um dia largou a esposa trancada em casa e saiu para jogar golfe. E justamente nesse dia, Dorothy entrou em trabalho de parto. O atraso em ir ao hospital fez com que ela desse à luz a uma menina com danos cerebrais. Dorothy então vai esconder sua filha do mundo e a entrega a cuidadores profissionais, mas vai se culpar a vida inteira pela decisão. Para completar, no decorrer dos anos 40, ela apareceu mais em clipes musicais e shows de boates, onde, além de ressaltarem seus dotes no canto e na dança, Dorothy começou a usar roupas ousadas, que a categorizaram como uma diva sexy. Assim, ela se reúne a um músico e compositor amigo seu, chamado Phil Moore, e juntos eles constroem essa persona sensual, porém menos dançante, e aquilo dá certo, em especial após Dorothy aparecer como uma rainha africana em um filme do Tarzan de 1951. Por causa da censura moral que controlava Hollywood, as roupas da personagem foram consideradas provocativamente reveladoras, e aquilo chamou a atenção para a atriz. Eu não tinha relevância e nenhuma confiança, e para completar eu era tímida, mas as pessoas pareciam só gostar de me olhar.
diria ela depois. 2 meses depois desse filme então, ela estreou numa das boates mais badaladas da antiga Hollywood, a Mocambo, e começou a explodir no cenário noturno, e seu show chamou a atenção de produtores do ramo. Logo, ela quebrou barreiras, ao ser a primeira artista negra a se apresentar em boates, outrora reservadas a brancos, e muitas vezes a Dorothy só topava fazer shows em lugares em que não dividiam o público. Afinal, o país estava vivendo um período de segregação bruta, inclusive prevista em lei. E foi aí que a Dorothy começou a perceber que ela mesma estava se estereotipando e que era assim que os brancos, em especial, queriam vê-la, como uma preta exótica, sensual, selvagem, tal qual Mel Mendes, sua personagem em Tarzan. Bulam Kupa, Kupenda. Bulam Bibi. Kwenda! Assim, Dorothy decidiu mudar de persona de novo e aceitou o papel de uma professora do interior em Bright Road de 1953, ao lado de Harry Belafonte em seu primeiro papel nas telonas. And now, ladies and gentlemen, we are honored to bring you a sensational new star, Miss Dorothy Dandridge. Here I stand again, about to beat the band again, feeling grand again, taking a chance on love. But there is another Dorothy Dandridge you haven't seen until now, a wonderful, emotional actress. I'm Dorothy Dandridge. I play the role of a teacher. Mas o primeiro protagonismo dela se revelou um fracasso de bilheteria. Para piorar, esse papel a fez parecer sem graça, quando ela fez pressão para entrar no novo projeto do diretor Otto Preminger. Afinal, o filme de Preminger era baseado numa ópera que andava fazendo sucesso na Broadway, uma peça inspirada na obra francesa Carmen, mas adaptada para uma versão afro-americana, que se passa na Segunda Guerra. A Carmen de Otto Preminger seria uma femme fatale negra, trabalhadora do sexo, durona, rebelde e egoísta. Dorothy Dandridge então teve que mudar de novo, voltar atrás na sensualidade e precisou se mostrar caracterizada para que o diretor enfim topasse contratá-la. E no fim, ela ainda foi escalada com seu já colega Harry Belafonte, pois dizem que os dois andavam tendo um caso. Carmen Jones saiu em outubro de 1954 e foi um enorme sucesso contra todas as expectativas. Ele custou menos de 1 milhão e arrecadou na época quase 10 milhões. Vale ressaltar que ninguém queria apostar num filme com um elenco todo negro e o Otto Preminger tirou do próprio bolso para custear a produção, mas isso não significa que tudo ali foi perfeito. Tanto Dorothy Dandridge quanto Harry Belafonte foram dublados em suas cenas de canto. E por mais que você veja a veia deles quase saltando ali, foram as vozes de Marilyn Horne e LaVern Hudson que saíram. E a produção achava que Dorothy e Harry não tinham vozes que combinavam com ópera, apesar dos dois serem cantores profissionais. Inclusive, o Harry Belafonte começou no ramo da música, mas afinal, isso era Hollywood. No fim, o longa fez de Dorothy Dandridge um ícone internacional. Um mês depois da estreia do filme, ela se tornou a primeira mulher negra a aparecer na capa da revista Life, e no ano seguinte, ela foi a primeira atriz negra indicada ao Oscar de melhor atriz. Em qualquer outra ocasião, ela seria inundada por propostas, mas não havia muitos papéis para atrizes negras, resumiria ela. Dorothy até foi contratada pelo estúdio da Fox, pois eles queriam lançá-la como o primeiro símbolo afro-americano das telonas. Só houve um porém. Durante as gravações de Carmen Jones, Dorothy acabou numa relação secreta com o diretor Otto Preminger. Dorothy teria até engravidado dele e precisou recorrer a um aborto quando percebeu que o homem não queria assumi-la por ser negra e quando ele já era casado. Mas Otto se tornou bastante duro sobre Dorothy como atriz, o que ela disse compreender. Otto era feio. Otto era muito feio.
Contou ela: muitos daqueles homenzinhos que comandam Hollywood são feios. Faz parte do folclore de Hollywood. Essa feiura é bem comentada. É bem conhecido que a partir de suas feiuras, eles constroem uma armadura de resistência com a qual atacam, governam e têm sucesso. E sozinhos, eles são os reis de Hollywood, talvez até de todo lugar. Mas, segundo biógrafos, Otto Preminger enfiou na cabeça de Dorothy Dandridge que ela só devia pegar papéis em filmes em que ela fosse protagonista. Assim, ela começou a recusar propostas de filmes que depois foram um sucesso, como O Rei e Eu, com Will Brynner, onde ela foi substituída por Rita Moreno. Aquilo a fez sumir por 3 anos das telonas, o que antigamente não era nada bom. Para completar, ela começou a ser perseguida por revistas de fofocas do momento, e Hedda Hooper, uma temida fofoqueira de Hollywood, publicou um artigo em que dizia que Dorothy poderia causar até, aspas, tumultos raciais, já que só se relacionava com homens brancos. A revista Confidential, porém, foi além e acusou Dorothy de gostar de fornicar ao ar livre, inclusive numa floresta famosa de lá, com um líder branco de uma banda musical. Dorothy então processou a revista e, junto com Marion O'Hara, elas foram as únicas mulheres que tiveram coragem de peitar a Confidential. A revista ainda tentou um suborno de $10 mil com Dorothy, que pegou o cheque e até sacou o dinheiro. Mas, na semana seguinte, lá estava ela nos bancos do tribunal depondo contra a empresa. Dorothy usou as próprias leis de segregação da época para provar que era impossível ela e o suposto namorado branco estarem no mesmo hotel, quando este lugar proibia a entrada de pessoas negras. Dorothy venceu o processo e, no ano seguinte, a Confidential entrou em crise. Após longa ausência, porém, Dorothy precisou topar o próximo filme que lhe empurraram, A Ilha dos Trópicos, de 57. A ideia do produtor do filme, Darryl F. Zanuck, era ganhar em cima do racismo da sociedade e dos códigos de censura, colocando Dorothy e Harry Belafonte em tensões sexuais com os brancos John Justin e John Fontaine. E aquilo deu certo, o filme foi bom de público, proibido em vários estados, e John Fontaine recebeu até ameaças da Ku Klux Klan. Mas aquele foi o último grande filme hollywoodiano de Dorothy Dandridge. Isso porque ela tinha uma forte política pessoal de não pegar papéis estereotipados. Em 58, ela até aparece num filme europeu sobre uma rebelião de escravos, mas como o filme simbolizava uma rebelião, ela topou. A produção ainda tentou fazer Dorothy aparecer nua, ao que ela recusou e quase abandonou o filme. Por sinal, esse filme, Tamango, foi proibido nos Estados Unidos por mostrar Dorothy beijando um homem branco e só exibido lá em 62. Na era de ouro de Hollywood, porém, ou ela se rendia aos estereótipos ou ficava sem grana. E ainda em 58, ela foi a esposa exoticamente bela de um cozinheiro em Motim a Bordo. E com Porgy and Bess, de 59, de novo com Otto Preminger, Dorothy recebeu o ódio de sua comunidade negra, pois o filme era carregado de estereótipos, sendo ela mesma ali uma viciada em drogas, e seu colega Sidney Poitier também só aceitou para não ser boicotado. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. O último longa da Dorothy Dandridge foi o britânico Málaga, de 1959, e ela quase apareceu num filme com o Alain Delon, mas suas últimas aparições foram num filme de televisão e num episódio de série. Isso porque sua vida pessoal nesse mesmo período estava um caos. Acontece que em 1959 ela decidiu se casar com um antigo admirador secreto, dono de um restaurante que conseguiu atrair a Dorothy por lhe enviar flores todo santo dia. Mas, quando eles se casaram, esse homem se revelou um marido violento e abusivo. Para piorar, ele tentou controlar a carreira da Dorothy, por vezes obrigando ela a se apresentar no restaurante dele, para levantar as finanças dele. E quando a Dorothy pediu o divórcio, esse homem processou ela de volta, exigindo metade da fortuna dela. Tudo isso custou 3 anos da carreira da Dorothy e muito dinheiro.
Mas nada está tão ruim que não possa piorar, e no final desse processo, já lá por volta de 1962, a Dorothy descobriu, junto com outras estrelas de Hollywood, como John Wayne, Doris Day e Kirk Douglas, que eles tinham sofrido um golpe. Todos eles tinham investido em supostas empresas de petróleo, mas essas empresas eram fictícias. Assim, além de descobrir um rombo de $150 mil que a Dorothy achava estarem bem investidos e iam lhe proporcionar um futuro estável, ela descobriu que estava devendo para a Receita Federal $140 mil, ou seja, algo hoje por volta de quase $1,5 milhão. Isso porque, embora as empresas fossem fictícias, elas ficavam na Índia e eles deviam estar pagando o imposto e ninguém pagou nada. Para vocês terem noção, o Kirk Douglas e a Doris Day só conseguiram se recuperar desse golpe nos anos 80, e a Dorothy não era nem Doris Day e nem Kirk Douglas. No período que aconteceu as revoluções civis negras, ela já provocava os Estados Unidos desde os anos 40, e bem nos anos 60, sua popularidade andava em baixa. Se até 1959 ela recebia $250 mil por ano, em 60 a artista voltou para as boates, e em 63 sua filha foi literalmente largada na sua porta, por falta de pagamento a um instituto que cuidava dela. Foi só então que Dorothy revelou a condição de sua filha ao mundo, num programa de TV. Dorothy também contou quanto mergulhou em estudos sobre psicologia, mas disse que a filha nunca a reconheceu como mãe, e se pudesse, ela realmente teria largado tudo, só para cuidar dela. Na tarde de 8 de setembro de 1965, porém, a Dorothy Dandridge foi encontrada morta em seu banheiro por seu agente. Aparentemente, ela estava se arrumando para sair quando ela caiu e faleceu. O primeiro laudo de seu óbito acusou a morte como um caso raro de embolia. E de fato, uma semana antes, a Dorothy tinha tropeçado numa escada e fraturado o tornozelo. Mas como ela estava numa viagem no exterior gravando um filme no México, ela não conseguiu ir ao médico direito, e era justamente para um médico que ela estava se arrumando quando ela faleceu no banheiro. Segundo esse primeiro laudo, a fratura no tornozelo teria liberado gordura da medula óssea, que acabou caindo na corrente sanguínea e matou a artista. Mas esse laudo foi emitido por um assistente, não pelo médico oficial da Dorothy, então legistas decidiram segurar o corpo para uma nova análise. E saiu um segundo laudo que acusou uma possível overdose por um antidepressivo. Dorothy, porém, tinha pedido que, caso morresse, não houvesse funeral, pois ela não queria ser vista assim. Ela deveria ser cremada o mais rápido possível. Então nunca ficou provado de certeza se sua overdose foi acidental ou não. Chegaram até a fazer uma autópsia psicológica, que é quando um conjunto de especialistas e psicólogos analisam a vida da pessoa póstumamente para ver se ela tinha motivos ou não para atentar contra si mesma. E é aqui que tudo vira um grande mistério, pois a Dorothy Dandridge tinha apenas 42 anos quando ela faleceu. Alguns amigos dizem que sim, ela tinha motivos para atentar contra si, inclusive tinha deixado vários bilhetes para amigos e familiares dizendo o que fazer caso ela morresse. Já outros amigos dizem que ela tinha uma obsessão mórbida pela própria morte, que por isso ela deixou esses bilhetes. Mas nesse ano de 65, as coisas estavam começando a dar certo, a grana estava entrando. Inclusive, ela tinha conseguido um contrato de $100 mil para fazer novos filmes e um adiantamento de uma autobiografia que ela estava fazendo, sem falar que ela tinha uma filha ainda para criar, ou seja, as coisas estavam começando a dar certo de novo. O curioso é que esse antidepressivo, que foi o culpado pela overdose, é um antidepressivo considerado leve, tanto que hoje em dia ele é usado em crianças. Se é possível que um ser humano seja como uma casa mal assombrada, talvez seja eu, teria dito ela segundo sua autobiografia lançada póstumamente. Mas o que talvez Dorothy Dandridge considerasse assombrações, na verdade não passavam da insegurança, da vontade de não ser rotulada e do medo diante do preconceito escancarado de uma época, sem perceber que de fato ela foi uma mulher única, que peitou um sistema quando isto parecia impossível.
Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. E sim, a Dorothy Dandridge tem um filme biográfico, mas ele foi um filme de televisão e inclusive foi o filme que parece que deu fama para Halle Berry. E as duas tinham essa conexão, além de realmente serem muito parecidas. A Halle Berry nasceu no mesmo hospital que a Dorothy Dandridge nasceu, lá em Ohio. Tanto que quando a Halle Berry foi lá receber o Oscar dela, no discurso ela homenageou a Dorothy, foi uma das mulheres negras que ela homenageou. E parece que até hoje a Halle Berry ainda é a única mulher negra que ganhou, então ela fez esse jus em memória aí a Dorothy. Se bem que no período do Oscar da Dorothy também foi o polêmico ano lá em que ela concorreu junto com a Judy Garland, Nasce uma Estrela, e foi o polêmico Oscar em que a Judy Garland perdeu o Oscar para Grace Kelly. Então é considerado um Oscar polêmico, mas a Dorothy Dandridge estava lá no meio. Digam aí então se vocês já viram um filme com a Dorothy. A gente viu recentemente Carmen Jones, a gente gostou bastante, mas infelizmente tem esse porém de que não são as vozes deles lá cantadas, né? Então é meio broxante, mas as músicas do filme são muito legais. Então fica aí a dica caso você ainda não tenha visto. E ela deixou essa autobiografia que a gente cita no vídeo, mas ela foi publicada póstumamente, óbvio, em 1970. Eu dei uma lida, a gente deu uma conferida e eu achei ela meio duvidosa. Não sei se porque ela foi publicada póstumamente, mas também tem alguns trechos, algumas frases que eu achei meio questionáveis. Mas fica aí a sugestão, ele tem bibliotecas virtuais, caso vocês queiram dar uma olhada, ele é até bem fininho. Então são as memórias da Dorothy, mas fica aí esse quê, mas como se tratando de Hollywood, a gente sempre duvida até das próprias biografias e autobiografias deles. Então é isso aí, sócios. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar também os vídeos e comentar aí, dizer o que vocês acham, que a gente fica de olho nos comentários e responde também. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, @sociocrônica em todas. E aqui vai um abraço e um muito obrigado aos apoiadores do canal, aos membros do canal e a você também que está aqui com a gente, acompanhando, compartilhando, curtindo. Muito obrigado de verdade por fazer tudo isso possível. Até o próximo conteúdo. Tchau!